Olá, alunos! Estamos aqui para mais um vídeo explicativo para a realização do roteiro de estudos de matemática do nono ano, do dia 28/6/2021. O conteúdo é produtos notáveis e fatoração. Então, nós iremos trabalhar agora com a parte da álgebra. Então, nós trabalharemos letras e números. E por meio de desenhos, figuras, expressões, nós vamos começar a fazer contas, operações com esses produtos dados. E se tiver algum produto em comum em dos vários dos monômios, a gente pode também colocar o termo em evidência, certo? A gente pode destacar o termo comum para todos os monômios. Então, a primeira parte aqui, produtos notáveis, vocês não precisam copiar somente para leitura e entendimento. Então, nós temos as principais grandezas relacionadas a produtos notáveis. Então, nós temos o quadrado da soma, ou seja, quando eu tenho duas letrinhas elevado ao quadrado e entre elas há o sinal de mais. Então, a gente costuma dizer que existe uma regra para a resolução. A multiplicação acontece de forma distributiva. O primeiro vai multiplicar o primeiro vai multiplicar o segundo vai multiplicar o segundo vai multiplicar o segundo. Então, nós temos uma regrinha para que essa multiplicação aconteça, mas podemos fazer utilizando uma regra de criação. Então, toda vez que nós temos dois números elevados ao quadrado e entre eles tiver um sinal de mais, a gente pode aplicar essa regrinha. Então, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro elevado a 2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, certo? Mais duas vezes o produto dos dois termos, o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, o segundo termo elevado ao quadrado. E aqui nós temos um exemplo de aplicação. O quadrado da diferença é bem parecido com o da soma. A diferença é que na metade, no meio, nós vamos ter o sinal de menos, diferente da adição, que tem o sinalzinho de mais. Também temos um exemplo aqui no quadrado da diferença. Depois nós temos o produto da soma pela diferença. Então, quando eu tenho um somando e o outro subtraindo, o que acontece? E nós temos a fatoração, que é quando eu pego algum termo muito grande e quebro ele em fatores menores, que podem ser fatores primos, certo? Então, por exemplo, eu quero fatorar o 100, eu vou dividir ele em fatores primos até chegar no 1. 100 dividido por 2, 50, 50 dividido por 2, 25, o 25 dividido por 5, 5 e o 5 dividido por 5, 1. O que significa esses termos encontrados? Esses termos são os números que, se eu multiplicar entre si, eu chegarei no 100 novamente. Então, eu escrevi o 100 de forma quebrada, de forma fatorada. E aí, a gente pode colocar termos em forma de produto, em forma de fatoração, em evidência, que é quando esse mesmo termo está comum para várias outras situações. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o A multiplicando X, o B multiplicando X. O X aparece em ambos os casos. Então, eu posso colocar o X uma única vez. Isso se chama colocar em evidência, colocar em destaque. E só escrever o A e o B entre parênteses. Então, aqui nós temos várias partes de fatoração, e aí a gente entra nos exercícios. Os exercícios estão na apostila Currículo em Ação, volume 2, página 95. Junto com seu colega, que não é nosso caso, né, porque nós não estamos na sala de aula, encontrem a forma fatorada das expressões abaixo. Então, a gente precisa encontrar qual foi o termo que nós multiplicamos ele por ele para chegar nesse determinado número. Então, aqui nós temos o x ao quadrado. Então, nós pode considerar que o primeiro termo seria o x. Depois, a gente lembra que a regrinha é duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o número que eu multiplico por 2 que dá 8. Então, é o 4, certo? Então, o que isso significa? Que o próximo termo é o 4. Por quê? 2 vezes 4 é 8.
E como aqui nós temos o negativo, que vai separar um número do outro, é o sinal de menos. Então, a forma fatorada, no caso, a forma que a gente escreve como produto notável seria o x menos 4 elevado a 2, certo? Que é a mesma coisa que x menos 4 vezes x menos 4. Então, aqui a gente conseguiu desmembrar, descobrir da onde veio essa informação. Exercício 2.1. Encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Então, aqui, nós sabemos que um lado é A mais B. E o outro lado é X mais Y mais Z. Nós vamos conseguir resolver isso com um número? Não, mas a gente consegue criar uma expressãozinha para representar essa informação. Então, o A mais B vezes o X mais Y mais Z, certo? Então, aí a gente conseguiu criar uma expressão que representa essa informação. Exercício 2.2. Verifique se existe outra forma para encontrar a área dessa figura. Então, aí, eles estão dando a informação do próprio exercício anterior e estão perguntando se existe outra forma da gente resolver isso. A expressão AY mais AX possui, nos dois termos, um fator comum, que, ao colocarmos em evidência, obtemos a forma fatorada da expressão. Então, aqui, na verdade, não é do exercício anterior, é dessa expressãozinha aqui. Então, eles colocaram em evidência o A. Na expressão AY mais AX mais BY mais BX mais CY mais CX, podemos fazer agrupamentos, porque não conseguimos colocar tudo do mesmo jeito em evidência, mas podemos agrupar o que há de semelhante, certo? Note que y mais x é o fator comum, então colocamos ele em evidência, obtendo assim a forma fatorada da expressão acima. Então, aqui, na verdade, esse exercício 2, ele já está feito, é só uma explicação, vocês não precisam se preocupar em resolver. Exercício 2.3, junte-se a um colega e fatore as expressões. Então, vocês vão tentar fazer a fatoração, ou seja, ver se tem algum termo que dá para colocar em evidência. Então, aqui, ó, o que se repete? Repete o A, aqui repete o A. Então, eu posso colocar o A em evidência. Se eu tirar o A daqui, vai sobrar o B. Se eu tirar o A daqui, vai sobrar o 2C. Então, eu coloquei em evidência o item B. Como que a gente colocaria o item A? Se eu tenho 3 e 6. 3 e 6 são múltiplos, então eu posso tirar o 3. Se eu tirar o 3 do primeiro termo, vai sobrar o x. Se eu tirar o 3 do 6, certo? Eu vou... Que número que eu multiplico por 6, né? Como que eu faço? Então, aqui, que número que eu multiplico, certo? Que número que eu uso para multiplicar, que dá 6. Então, qual o número que multiplicando com o 3 dá 6? Então, é o 2. Então, eu vou cortar o 6 e no lugar do 6 eu vou colocar o 2. Por quê? Se eu fizer a multiplicação de 3 por 2, eu retorno ao 6. Então, eu consegui colocar em evidência sem alterar a informação do exercício, certo? Exercício da parte da atividade 3. Exercício 3.2, da página 96. Observe o quadrado a seguir e as medidas de seu lado. Encontre a medida da área do quadrado ao lado. Então, aqui nós temos os quadrados desmembrados, mas a gente consegue encontrar a área dessa figura. Então, vocês precisam tentar encontrar a área dessa figura. Exercício 3.3, calcule geometricamente a área dos quadrados. Então, aqui vocês precisam primeiro fazer a conta. 5 mais 2 dá 7. E aí, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dará 49. Então, primeiro resolve o que está entre parênteses e depois faz a multiplicação. Exercício 3.5. Considerando as observações feitas nas atividades anteriores, complete o quadro a seguir. Então, observem o que foi feito no primeiro exemplo, quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo e como que é
o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vocês tentarão completar a tabela seguindo esse exemplo, tá certo? Agora, copie e responda a questão abaixo no caderno de matemática. Então, esse exercício aqui é um treino para provas externas e vocês precisam responder a pergunta. No mês de julho foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Então, tem aí a cidade X, a cidade Y e a cidade Z. Então, nós temos aí 3 valores correspondentes a cada uma das cidades. A representação correta dessas temperaturas, respeitando aí as cidades X, Y e Z na reta numérica é. Então, vocês vão escolher qual é a reta que melhor representa essas 3 informações. Durante a semana estaremos falando sobre o assunto. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não deixem de assistir às aulas, principalmente as aulas com o professor da sala, para vocês tirarem todas as dúvidas. Bons estudos!